pessoal, beleza? Bom, o canal tá abandonado? Tá abandonado, né? Mas tô aqui tirando as teias de aranha pra gente poder voltar a gravar algumas coisas. Foram tantas coisas que aconteceram desde o último vídeo. Basicamente, assim, divórcio, depressão. Mas nada que uma terapia e uma tarja preta não resolva. Isso é só um resumo do resumo do resumo. Também eu tive muito trabalho, né, vindo de freelancing e muitos clientes que eu tive. Também tive outros trabalhos que não 3D, tá? Eu acabei dando aula de inglês, eu fui dar aula de Blender, eu fui dar aula de After Effects. Eu nem tava na minha cidade, então eu nem tinha muito como gravar algumas coisas durante um tempo. E aí, no meio de tudo isso ainda, o computador acabou queimando peça, tive que formatar, e até eu reconfigurar aqui meus softwares, etc, etc, etc. E eu tô de volta porque eu queria poder voltar a gravar com algum projeto, sabe? Alguma coisa que fosse mais relevante e eu pudesse mostrar do que só ficar falando. Eu tinha até gravado um vídeo sobre ansiedade e depressão, mas eu acho que eu preciso lapidar um pouquinho esse assunto, trazer um roteirinho um pouquinho mais estruturado, tá? Agora que, assim, a tempestade, né, a parte mais complicada passou e eu tô super bem agora. Então, assim, eu me sinto bem tranquilo pra poder retomar os vídeos e eu tô fazendo muito projeto, tô estudando muito, sabe? Tô com umas ideias, uns propósitos, assim, muito mais animados do que eu tava antes. Então, tô de volta, tá? Eu vou tentar ter um pouco mais de frequência gravando os vídeos, tá? Não sei que frequência, mas tomara que eu consiga manter esse canal. Até porque esse canal, eu percebo que o propósito dele ia ser muito difícil monetizar esse canal, eu acho, né? Viver do canal, né? O nicho de computação gráfica, ele não é tão quanto o nicho de games, né? Ou de outros assuntos mais aleatórios. Então, eu acho, mas eu quero manter o canal por alguns motivos, e o principal deles é de ter gravado tutoriais, sabe? De ter assuntos que não se discutem tanto, como a gente já falou aqui, de você tá ansioso pra modelar, pra trabalhar. Então, assim, e eu quero, com o tempo, trazer cada vez mais a minha experiência, tá? Então, eu não quero desistir do canal, porque eu acho que mesmo se um dia eu parasse com o canal, e os vídeos iam estar aqui, sabe? O pessoal às vezes acha um tutorial, o pessoal elogia, pouco público que a gente ainda tem aqui, né? Mas o pessoal elogia porque, assim, eu quero fazer tutoriais que sejam dinâmicos, eu não quero ficar complicando muito, né, o processo em si, tá? Às vezes no tutorial eu vou falar bastante porque eu tô falando conceitos, tô dando ideias novas, né? Mas eu não gosto muito de ficar mostrando 1000 botões, né, para fazer um processo. Eu gosto de ir direto ao assunto. Eu acho que o pessoal gosta disso para poder estudar. Porque às vezes você vai pegar o tutorial, o cara dá uma volta enorme, né, no tutorial para poder chegar no assunto que a gente precisa. Então eu queria ser mais dinâmico aqui e também usar os meus trabalhos que eu estou estudando para portfólio para poder mostrar para vocês na prática, certo? Até a maneira que eu estou pensando, a maneira que eu estou agindo no projeto. Beleza? Vamos tirar as teias de aranha desse canal. Vamos pro vídeo, que eu tenho um assunto um pouco improvisado aqui, mas vocês vão gostar. Beleza? Vamos lá. Bom, o que eu queria falar aqui hoje era sobre processo criativo que eu uso, não é uma regra, é um dos vários caminhos. Eu acho que processo criativo, ele é uma coisa um pouco pessoal, ao mesmo tempo que ele tem processos que você precisa seguir e bases, né, artísticas que você precisa entender para poder fazer um processo criativo. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero mostrar para vocês, assim, muitas vezes como eu penso antes do projeto, durante o projeto, certo? Para poder a gente chegar numa ideia, porque eu acho que o problema maior é o seguinte: quando você tá começando, você tem muitas inseguranças com o projeto, com os projetos,
certo? E aqui, lógico, a gente sempre foca aqui no canal muito mais em portfólio do que em processos comerciais, mas eu vou explicar os dois, assim, um pouco, tá? Porque, lógico, comercialmente falando, a coisa é um pouco mais... não pode ser tão caótica, entendeu? Mas é interessante, porque... por que eu falo que o meu processo criativo é caótico? Porque o caótico que eu falo, ele é como se fosse uma maneira de você estender os seus limites, entendeu? Estender os seus limites, o que é isso? É você testar. Você testa pensamentos, você testa ideias, você testa coisas que você não testaria num projeto comercial, coisas que você não costumaria testar. E aí você pode, num projeto de portfólio, você pode explorar a tua própria habilidade. E eu acho que isso pode te dar muita confiança na hora de fazer um projeto comercial. Porque o projeto comercial, o processo criativo dele é mais fechado. Entendeu? Então, se você explorou o máximo que você podia, você consegue mais confiança, entendeu? Então, eu falo que o meu processo ele é um pouco caótico porque eu não gosto de seguir uma linha reta. E porque a minha personalidade é assim também, sabe? Eu sou uma pessoa que eu procuro, hoje em dia, depois de terapias, eu me descobri uma pessoa muito intuitiva. E antes eu era uma pessoa muito... que tentava manter o controle das coisas. Controle de coisas que eu não tinha. Ser uma pessoa que tenta manter o controle quando você não é assim, você força isso no teu cérebro, eu acho que me fez ser um cara com crise de ansiedade, entendeu? Tentar controlar muita coisa da vida e não dar espaço pra intuição. Quando eu falo de ser intuitivo, eu não tô falando que é bagunça. Intuitivo é exatamente isso que eu falei, é dar espaço para momentos de intuição na tua vida. Então, por exemplo, às vezes eu acho que eu devo fazer certa coisa, às vezes eu comento com alguém, ou alguém vê e fala assim, eu não acho que você deve fazer isso. A minha intuição às vezes fala, eu acho que eu devo fazer isso. Entende? Que é a intuição, tá? Deixa eu explicar um pouquinho aqui. A intuição, ela é quando você pula uma etapa lógica de ficar reunindo possibilidades, ideias e isso causa muita ansiedade, porque a ansiedade é o quê? Você junta muita informação e você às vezes se trava, porque você tem tantas opções. Ansiedade seria você abrir a Netflix e colocar na tua cabeça, eu quero assistir o melhor filme que eu puder assistir. E você vai ficar um tempão rodando ali os filmes e vai olhar e vai ler, vai procurar listas. E aí, a ansiedade é isso. No final, você não vai assistir nada. Você vai ter passado um tempo ali. De tanto que você tentou controlar, você perdeu tempo. Você se desgastou, entendeu? Agora, a intuição é você abrir a Netflix e você quer assistir um filme. Você não sabe que filme assistir. Mas aí você olha e fala assim, eu gosto desse filme, eu já assisti ele. Vou assistir de novo. Você pode estar assistindo um filme repetido, que talvez não vai te trazer, sei lá, uma experiência nova, mas você sai de lá satisfeito. E aí, a tua intenção inicial, que era se divertir e passar um tempo, ela acontece. Entendeu? Entende o que eu tô falando? Faz sentido? Então, a intuição, ela é isso. Você pula uma etapa que poderia te desgastar, certo? Agora, se você é uma pessoa que consegue ser extremamente controladora na sua vida e funciona pra você, tá ótimo, entendeu? A ideia aqui não é fazer nenhum julgamento sobre maneiras com que a gente trata as coisas, né, as decisões da vida. Mas na minha experiência, tá? Isso eu falo por quê? Porque nossa cabeça funciona de maneiras diferentes. Eu descobri isso, eu não sabia, não tinha percebido isso. Que eu tava na época ali, com um casamento, na hora que você vem a vida adulta, eu fiquei muito confuso, sabe? De entender o que eu tinha que fazer. Agora você é um adulto, você tem que ser uma pessoa muito séria. E pra mim nunca funcionou, porque eu sempre tive uma pegada intuitiva, mas eu nunca via isso em mim. Eu nunca entendia o que era ser intuitivo. O dia que eu comecei a entender, comecei até a pesquisar mais sobre, eu descobri que eu tava indo por um caminho contrário a... Isso não descobri sozinho, tá? Descobri com terapia, tá bom? E aí, na hora que eu vi isso, eu não sabia como lidar. Falei, como eu vou ser intuitivo? O que é ser intuitivo?
Com o tempo eu fui aprendendo. Tem funcionado muito bem, sabe? Tem funcionado muito bem pra mim. E me ajuda muito. Eu já não tive mais crise de ansiedade, por exemplo. E aí eu acabo aplicando muito disso nos meus projetos, tá? Agora, significa que é um caos completo, um desastre? Não, mas você tem que entender que se você é mais intuitivo, você precisa ter muita confiança. Você tem que ser convicto do projeto que você está fazendo. Dito tudo isso, agora vamos para a tela. Tem aqui meu projeto, eu estou trabalhando. Esse projeto, e aí eu quero aproveitar essa volta do canal para até falar algumas coisas assim que aconteceram. Eu tava dando aula numa cidade aqui próxima, em Votuporanga, e eu tava dando aula de Blender. E aí alguns dias estavam assim mais tranquilos, assim. Eu peguei o notebook, coloquei minha mesinha ali e eu falei, vou esculpir algo. Eu peguei essa referência aqui, de início, essa daqui, e peguei, acho que essa daqui, como se fosse uma versão frontal dele, tem mais ou menos o mesmo shape, né, a mesma estrutura. Não sei se dá pra ver, né, mas eu tô, acho que na frente aqui. Então eu peguei e fui esculpir. E assim, eu fui esculpir sem a intenção de levar isso pro portfólio. Porque assim, uma coisa que você precisa entender você não precisa levar tudo pro portfólio, entendeu? Nem tudo é portfólio. Muita coisa é estudo rápido que você faz, que é só pra você seguir um propósito, certo? Peguei esse concept, como você esculpir. A minha ideia era soltar a mão, sabe? Soltar um pouquinho a mão e brincar um pouco ali, porque eu tava ali num processo de dar aula, então eu nem tinha como prestar muita atenção nisso. Mas assim, eu cheguei no hotel, tava no hotel, e aí eu monto o notebook, e aí você não tem nada pra fazer no hotel, sabe? Não tem nada, é a cama, o banheiro e só, e a televisão, entendeu? Montei o notebook lá, comecei a trabalhar nele, trabalhar, e aí começou a ficar legal. E eu tenho uma coisa em mim que, assim, eu sempre tenho uma parte do projeto que eu começo a gostar mais ainda do projeto. Então, às vezes, eu começo uma proposta de projeto, né, uma ideia do projeto, e aí eu acho a ideia legal, mas, assim, a execução, ela demora pra me pegar. E aí chegou uma hora que eu falei, putz, isso daqui tá tão legal, eu vou continuar, vou fazer. Voltei pra minha cidade, né, reorganizei um pouco as coisas aqui, tava vendo uns freelances. E aí eu tô estudando umas coisas de Blender também, tá? Eu tô tentando estudar Blender como se fosse um usuário nativo, porque eu tenho outras propostas que eu vou trazer num outro vídeo pra vocês. E aí, esses dias eu peguei ele e eu falei, vou retomar ele, deixa eu dar uma brincada aqui. E aí eu vou mostrar o meu processo criativo aqui, coisas que aconteceram, né? Então, tá vendo? Desse daqui pra isso, já é uma peça completamente diferente, né? Então, a gente percebe que a modelagem aqui do rosto tá seguindo mais ou menos ali, né? O formato, né? Quase, né? Imitando um likeness aqui, mas assim, lógico que isso daqui é só uma blocagem. Gente, ó, isso aqui, pelo amor de Deus, isso aqui é só uma blocagem, tá? Isso aqui não tem nem topologia ainda, tá bom? Acho que tem um Zero Mesher aqui. Eu joguei um Zero Mesher muito safado aqui, só pra poder, sabe? Mas assim, ele tem vários errinhos de malha aqui que eu preciso corrigir, que eu vou fazer depois na retopo. Eu falei, nossa, eu vou fazer essa armadura, tá interessante. Mas quando chegou nessa parte da armadura, deixa eu subir um pouco. Chegou um pouco nessa parte aqui, eu falei, tá tão sem graça. Esse orc aqui, ele parece tão formal, sabe? Eu queria um orc mais parrudo. Eu não queria só o rosto parrudo. Essa armadura dele tá tão ornamentada, assim, de um jeito... Tem tantas curvas, assim, sabe? Que me pareceu uma coisa quase... Não chega a ser uma coisa élfica, né? Porque ela tem muitas quinas. Mas tem muito ornamento, assim. Eu acho que isso não tava dentro do que eu queria fazer. E aí eu fui atrás de mais referências. Uma ideia, né? Se eu fosse fazer uma coisa mais de tecido. Depois... aqui... Aí, essa aqui é uma outra parte, mas... fui ver cabelo, aí eu vi esse cabelo, achei interessante. Puxei esse cabelinho. Só não fiz essa lateral, né? Porque eu comecei... Aí que é legal, você começa a fazer o estudo, ter um segundo propósito, terceiro propósito, né? O que eu fiz aqui? Eu tava estudando... Eu lembro que antes de eu ir pra lá dar aulas, né? Pra essa turma, nessa cidade, eu tava estudando Unreal Engine. Eu queria muito, assim, eu já tava conseguindo trazer muito do que eu faço dentro do Arnold, no Maya. Eu queria fazer dentro da Unreal. Mas eu não completei o estudo. Por que eu não completei o estudo?
Porque o XGen, apesar dele funcionar dentro da Unreal, quando você exporta ele como Alembic, o que aconteceu é que algumas peças do que eu tava montando de XGen, algumas falharam. Não sei porquê. Perguntei para amigos, fui no fórum, eu não consegui descobrir o porquê. Mas eu descobri que o Yeti era uma ferramenta que ela não ia falhar nisso, sabe? Além de ser uma ferramenta, e aí amigos me falaram que ela era muito mais usada em produção porque não tinha os bugs, né, que o XGen tem, que a gente sabe, né? Falei, vou estudar o Yeti. Peguei, separei estudo, então assim, eu passo um tempo até separar os estudos, né? Porque material didático para mim é uma coisa muito complicada. Às vezes eu pego certos materiais que eu não consigo me conectar com o material. E aí fui até que eu achei alguns materiais, mas aí na hora que eu tava começando os estudos, eu fui dar essas aulas e isso ficou interrompido, né? Então eu falei, preciso voltar a estudar o Yeti, né? Então eu bloqueei esse cabelo aqui porque ele é muito simples de fazer. O grooming dele é muito tranquilo, lógico que ele vai ter sobrancelha, ele vai ter cílios, né? Então assim, eu quis reduzir, ele era para ser careca, mas eu falei, vou pôr um pouco de cabelo em prol de um estudo para quando eu fizer um outro projeto, que provavelmente vai ter muito mais cabelo, eu já vou estar mais acostumado com a ferramenta. Então eu adicionei isso daqui, esse recurso aqui. Depois, o que eu percebi? Eu vi que ele era um orc muito... um porte muito humano. E aí eu experimentei remontar essas peças aqui, né? Eu fiz esse tronco aqui só para referência mesmo, para poder entender, né, o quão parrudo é um orc, né? E aí ele encheu demais, então eu tive que puxar todas as peças de volta. Lógico, isso afeta a silhueta, tudo. E é onde eu fui para poder começar a pensar em algo, né? Porque essas peças aqui da ombreira não tinham só a primeira camada da ombreira, né? Muitas peças não tinham aí, tinham peças extras que eu tirei. O que eu fui fazer? Eu fui pro Photoshop, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Isso daqui eu fiz no dia ali, eu tava com o Maya aberto, e aí eu dei um print, joguei no Photoshop, e aí eu não sei desenhar, tá? Eu não sou ilustrador. Mas eu peguei ali e fiz uma blocagem, porque eu queria melhorar fazer isso daqui ficar mais parrudo, certo? E eu queria fazer uma espécie de um hard surface no rosto dele, uma armadura que eu pudesse tirar depois e apresentar ele com e sem, né? E aí eu pensei assim, veio na minha cabeça referências nessa parte assim, me lembrou muito Mad Max, né? O Fury Road, quando o Max tá lá preso, né? Com bolsa de sangue, tem aquela máscara na boca dele. Eu fiz mais ou menos uma coroa pensando um pouco, né? Deixa eu puxar a referência aqui, ó. Pensando um pouco aqui. Eu lembrei muito dessa armadura, a Dranic Armor do Skyrim, né? Que ela tem muitos espinhos voltados para cima, né? Inclusive esse chifre assimétrico eu vou adicionar ele. Eu vou fazer um lado maior. Mas eu queria ainda manter essa coisa meio orc, né? Só que assim, por exemplo, o orc do Warcraft, por exemplo, ele é um orc com menos armaduras, né? Ele usa mais peças de couro e tudo mais. O orc do Senhor dos Anéis, por exemplo, ele é interessante, alguns designs, mas na verdade, se você for pegar os orcs dos filmes, a armadura deles são apenas placas, assim, são placas levemente entortadas para ficar assim, pelo menos um pouco anatômica, porque faz sentido, entendeu? Para o visual do filme. Eles estão derrubando árvore para poder esquentar a caldeira, para poder derreter o ferro e tentar fazer o maior exército possível. Então, eles meio que dão uma economizada nas armaduras. Elas são, assim, bem... Você pega, assim, a maioria dos orcs, eles têm armaduras bem irregulares, né? Finas, né? Muitas vezes. Muitas placas ali. Mas eles têm uma coisa, uns designs legais, são essas curvas aqui. Eles têm muito essa quina, né? Esse encontro de duas faces que vai virar essa quina, que vai virar uma ponta dos dois lados, né? E aí eu fui blocando isso
visualmente. Lembrei muito também do Shadow of Mordor, e, inclusive acho que essa referência aqui é do Shadow of Mordor. E aí depois, lógico, peguei uma referência de um orc parrudo pra poder fazer, porque daí eu senti falta do braço. E aí eu tentei colocar alguma coisa pra tampar, mas eu achei que ia ficar muito preguiçoso, muito sem vergonha, sabe? Falei, vou ter que colocar um braço aí. Então peguei uma referência no orc parrudo, fiz meu orc ficar parrudo pra poder puxar o braço, entendeu? E entender o volume do tórax dele pra poder repuxar a armadura dele. Então, na hora que eu voltei, olha o tamanho dele, que diferença que tá, ó. Aqui ele tá com um tamanho muito humanoide, né? E aqui ele tá parrudo, largo. Fiz outros ajustes, né? Vou adicionar mais essas quinas no peitoral dele, vai ser uma coisa simples. Talvez eu adicione espinhos aqui, ó, dos dois lados, porque eu tô tentando fazer uma armadura assimétrica, mas quando você tá trabalhando com assimetria, é legal você trabalhar com repetição dos dois lados, porque você vai entender que aquela armadura, por mais assimétrica que ela seja, ela pertence a um único set. Porque você vai ver elementos repetidos dos dois lados, né? Eu gostei muito dessa coroa que eu montei dele, dessa armadura na cabeça dele. Eu gosto sempre de pôr né, assim, eu sempre já tentei blocar armaduras outras vezes. Eu acho interessante esse tecido entre o pescoço e o peitoral, porque ele pode tampar, ele pode ser uma coisa assim bem roubada, tampar coisas, detalhes que eu poderia ter ali, encaixes ali, mas ao mesmo tempo eu acho que ele dá uma certa, como é que fala, variedade. Ele não é só metal, sabe? Então ele vai ter metal e vai ter tecido junto com a pele ali, então acho que fica legal. E aí eu fiz alguns rabiscos aqui, porque, né, acho que eu preciso abaixar o tecido aqui para ver mais esse V da armadura. Eu acho que eu vou reduzir essa placa, fazer um chifre assimétrico, quebrar um outro, talvez começar a quebrar partes da armadura aqui e tal, né? Então assim, e depois eu vou ver como eu vou montar, né, essa armadura, se eu vou encher ela de ornamentos, né, que possam remeter a alguma coisa mais de orc, ou se eu vou amassar ela bastante, tá? Eu tô pensando aqui o que vai funcionar melhor, porque eu não quero sair muito, eu não quero que ele vire um orc quase um paladino, sabe? Eu quero que ele seja um orc parrudo. E aqui você vê assim que pela máscara dele ele vai ser tipo um chefão, né? Então essa aqui é a minha ideia. Tá vendo que não tem nada pronto? E aí a questão, o processo criativo você tem que sempre retardar o que você quer finalizar. Então você monta uma coisa que às vezes parece que tá pronta, mas na tua cabeça você fala assim, isso não está pronto ainda. Isso aqui pode ser mudado ainda, ou pode ser melhorado, ou posso mudar de ideia, entendeu? Então assim, eu tenho muita peça aqui que não tá pronta, sabe? Eu tô só blocando. Se eu precisar mudar as peças, eu vou mudar, não adianta. Enquanto eu não ficar satisfeito, a silhueta não funcionar legal. Então assim, muita coisa assim, ele já é outro projeto muito diferente desse começo aqui. Certo? Muito diferente desse começo, ó. Tem essa armadura também aqui, né? As anotações que eu fiz, deixando aqui de referência. Depois essas costas foi para poder puxar ali de referência, mais ou menos, e traduzir isso para um corpo mais parrudo de orc, né? Isso aqui eu vi, assim, achei interessante como look dev, mas não é nada garantido, tá? Eu achei só interessante. Eu gosto de puxar umas referências de look dev também. Mas percebe, vamos destrinchar esse processo criativo. Primeira coisa, referências, tá? Comecei com uma, trabalhei nela, eu ia fechar nela, eu ia só fazer ela. Mas eu achei que o projeto precisava de mais. Eu pensei assim, cara, eu posso fazer mais, pode ser um negócio mais divertido. Eu gosto muito de personagens que tem features, sabe? Personagem você pode tirar uma peça dele e virar uma outra coisa, sabe? Que tem algum acessório que faça diferença na silhueta dele. Então, lógico, esse personagem, vocês vão ver ele com o capacete e sem o capacete, né? Então eu tô vendo se eu vou adicionar alguma outra coisa, se eu vou pôr algum tecido a mais, ou se eu vou pôr uma corrente, ou uma cota de malha. E aí, o ZBrush tá aí pra isso. Se você não sabe ilustrar, eu penso assim, você tirar um print e levar pro Photoshop é uma coisa, tá aí pra isso. ZBrush também tá aí pra isso. Você pega uma peça, ó, tô vendo minha peça, ela tá torta ainda, ó, tá vendo? Isso aqui tá tudo na mão, mas assim, você tenta lapidar o máximo que você puder. Tá? Principalmente por conta da silhueta e das quinas, tá? Dos hard surfaces, tá bom? E aí, jogo uma cor para poder entender um pouquinho melhor, para ver se essa cor vai funcionar
Gostei. Até agora eu tô gostando, só acho que eu faria talvez essa armadura um pouco mais escura, com muito desgaste, pro desgaste virar uma cor bem prateada, brilhante. E sigo nessa, tá? Uma coisa que eu faço, tá? Dentro do meu processo criativo. Eu gosto muito de tirar print. Eu gosto de jogar no Instagram. Porque na hora que eu fico olhando assim pra ver quem viu, às vezes eu quero ver os views, as curtidas, eu fico analisando minha própria arte. Porque assim, você tem que entender uma coisa, a tua vista, ela tá viciada. Então você toma umas decisões, às vezes, que depois você não gosta delas. Entendeu? E é interessante você saber voltar atrás das suas decisões. Do que você falar assim, não, depois outro dia, outro projeto eu melhoro isso. Não, se tá ruim, cara, se te incomodou, vai lá e volta atrás e refaça aquilo ali. Entendeu? Então, assim, eu fiz várias vezes, fiz a designs do capacete. E aí, muitas coisas foram me incomodando, eu fui mudando, até eu chegar nessa versão que eu tô agora. Então, às vezes eu tiro o print, eu jogo dentro do meu próprio WhatsApp. O WhatsApp, assim, é o meu, né, assim, pra mim mesmo, print. E eu fico olhando. Olho na tela, olho de longe, volto de meio, olho ali, e aí eu começo a ter um julgamento da minha peça, começo a ter outra impressão da minha peça, entendeu? Então, é muito bom, tá? Você avaliar muito a tua peça e saber ficar olhando ela sem ser no momento que você tá modelando. Saiba olhar a tua peça fora desse momento, porque eu acho que você vai ter uma outra vivência com a tua peça, entendeu? E você pode aprimorar ela, tá? Isso vai ser muito show de bola, tá? Então, assim, o meu processo criativo é mais ou menos esse, tá? Eu ultimamente tenho usado essa questão de rabiscar. Uma outra coisa que eu tenho feito é usar o Milanote, tá? O Milanote, ele é online, ele é um app online. O que eu gosto dele? Você pode fazer... Tá vendo? Ó, eu tenho aqui todo um planejamento. Isso daqui é uma coisa que eu uso muito para projetos comerciais, tá? Você pode fazer uma lista aqui, que nem eu fiz uma lista aqui de afazeres, né? Então, eu mentalmente penso coisas que eu tenho que fazer naquele dia, faço uma lista, vou ticando, né? Aqui, na verdade, eu já fiz tudo isso, já. Esse projeto aqui já tá até terminado já. E aqui posso pôr as datas, ó, eu consigo planejar. Então, fala assim, ó, dia tal eu vou modelar, dia tal eu vou modelar. Eu poderia ainda abrir, né? Eu abriria hoje em dia ainda uma terceira, né? Uma quarta coluna para falar assim, o que vai ser feito hoje especificamente. Por quê? Porque daí que acontece? Se eu termino aquilo ali num tempo hábil, eu posso ou ir para a próxima etapa num dia que não é o dele, ou eu posso, se eu sentir, eu posso refinar, eu posso ter tempo para poder melhorar aquilo ali, ver se aquilo ali, julgar aquilo ali para ver se aquilo ali tá interessante. Então assim, tá vendo, ó? Eu posso, aí eu puxo setas aqui, ó, posso... É que eu não vou descer aqui porque tem as imagens, é coisa do cliente, eu não posso mostrar. Mas assim, e isso daqui você pode acessar de qualquer lugar. Então, essa lista aqui eu tava fazendo um curso de programação. Outra coisa que eu fiz nesse meio tempo, fui fazer um curso de programação em Python. Era de noite, levava meu notebook. Então, eu trabalhava nessa peça de manhã e à tarde, chegava à noite no curso. Rapidinho ali, eu abria a lista e me planejava pro próximo dia. Então, apesar do teu planejamento do projeto inteiro, eu fazia mini planejamentos do dia ou da semana, tá? Então é muito bom o Milanote, eu recomendo, tá? Pra vocês usarem. Pode ajudar muito a... Eu tenho uma dificuldade muito com prazo, com calcular o prazo, né? Então o Milanote me ajuda muito a colocar no papel, pensar isso e trazer esses prazos mais calculados. Aí é uma questão do controle, tá vendo? Eu não preciso ser intuitivo toda hora, caótico. Eu tenho controle quando eu preciso ter controle, entendeu? Agora, quando é um projeto pessoal, eu aproveito para despejar a intuição, tá? Porque eu preciso explorar os meus lados artísticos, né? Uma outra coisa, entenda o seguinte... Às vezes você acha que não gosta de certas coisas dentro do 3D, entendeu? Você pode achar que não se dá bem
com rigging, com o VMAP, com retopologia. Às vezes você só não sabe fazer direito. E aí te dá a impressão de que aquilo ali é muito chato, mas aí na hora que você domina, você explora aquilo ali, você fala assim, poxa, isso daqui é legal, entendeu? Então assim, projeto pessoal é o teu laboratório. Aproveite para evoluir no teu projeto pessoal, no teu projeto de portfólio. Aproveite para experimentar coisas novas. Porque você pode descobrir coisas assim que, por exemplo, aí é agora o momento pra gente finalizar o vídeo. Depois que eu divorciei, eu tava com depressão, assim. Até antes do divórcio eu tava com depressão. E aí eu fiquei mais depressivo ainda. Mas eu queria fazer algo de arte que não fosse o meu trabalho. Não fosse um rosto realista de novo. E aí eu resolvi fazer Pokémons. Entendeu? E aí eu falei, cara, eu vou fazer um Pokémon low poly. E eu vou fazer ele só com mapa de Fuse. E eu confesso que eu amei fazer aquilo ali. Então assim, foi muito legal, sabe? Assim, e aí eu descobri que eu gosto de fazer criaturinhas, monstrinhos. E aí eu tô até hoje, eu tenho projetos além desse. Eu tô com um projeto paralelo a esse. Eu tô criando um Pokémon, mas eu quero começar a criar Pokémons num estilo que vai ser bem igual da franquia, né? Mas eu quero usar o Blender para isso, então eu quero rigar eles, eu quero explorar coisas técnicas neles, entendeu? Porque já que um monstrinho ele é muito simples, então o tempo que eu gasto numa peça igual um orc que é cheio de detalhe, num monstrinho eu aproveito esse tempo extra que eu vou ter pela simplicidade dele e eu vou rigar, eu vou tentar descobrir outras coisas na ferramenta, enquanto eu tô desenvolvendo uma outra peça que é mais realista, que eu vou gastar mais tempo para chegar no realismo da peça, entendeu? Então para mim tá funcionando muito bem, são duas coisas que eu gosto e uma coisa nova que eu descobri que eu gosto, e eu tô me descobrindo um artista técnico aqui, basicamente, e isso me ajudou muito, foi uma terapia para mim fazer monstrinhos, e acabou virando parte do meu trabalho hoje com os meus clientes, né? E eu tô até pensando em montar um portfólio só de monstrinhos, porque eu já tenho vários no portfólio que eu nunca publiquei, assim, que eu já publiquei, mas tirei, porque eu não queria misturar, mas eu penso em fazer um segundo portfólio com esses monstrinhos, né? E é isso, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Bem-vindos de volta, tá? E eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou? Até mais!